a gente vai falar a respeito de SAF. Rapaz, não é necessariamente uma proposta que chegou para o Náutico, mas a gente precisa tirar lições do que aconteceu com o Náutico, do que está acontecendo hoje com o Santa Cruz, e temos, inclusive, o nosso especialista em Sociedade Anônima do Futebol aqui na live, Atos, que vai trazer um desdobramento em relação a esse tema. E não apenas isso, vamos também trazer outras novidades no Náutico, tudo a partir de agora, aqui no TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. A live de hoje, pessoal, é um oferecimento do Esportes da Sorte. Duvido você não se divertir, você que está aqui acompanhando a nossa live, pode se cadastrar através do QR Code que está aqui no canto superior direito da tela para fazer parte do maior site de entretenimento e diversão do Brasil. É muito fácil, aponta a câmera do seu celular e se cadastre no Esportes da Sorte, tá? Duvido você não se divertir, mas se deixar de ser diversão, pare, tá? Apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A política de promoções não se aplica para boas-vindas de jogadores, nem está condicionada a depósitos. Ô, Atos, temos 110 pessoas aqui conectadas na live, e eu estava percebendo, estava lembrando de uma coisa. Semana passada a gente não fez sorteio, a gente tá acabando essa semana agora, não tem sorteio também. Bora fazer um sorteio pra galera? O que é que tu acha? Um sorteiozinho pra turma mandar uns live pics, um superchat, até para poder conversar com a gente. Hoje o programa vai ser mais pauta aberta, para a turma mandar aí dúvidas, perguntas, comentários, ponto de vista diferente. Não só o sorteio, Renato, mas a participação também da audiência hoje vai ser importante. Que é o ponto principal, né? Participar e também, além de debater os temas solicitados, a gente tem essa contrapartida, né? Então vamos fazer o seguinte: 2 vouchers da Timo Shop. 2, cada um de R$200 em compras. Vamos fazer assim? Vamos colocar 2 vouchers. Eu não vou nem colocar aqui, pessoal, uma meta de 20 participantes. Não, tô contando hoje que o pessoal vai chegar junto para valer. Vai participar bastante. O que é que você acha? Inclusive, quem mandar. Se você mandar agora um superchat de R$10 ou um live pix, você já leva os 2, né? Então. No momento. A melhor hora é agora. A melhor hora é agora. Por enquanto, ninguém tá levando. O primeiro que chegar. E ainda tem o histórico, né, Ati? O histórico de quem manda no começo é muito positivo. Começo e final. É vantagem. Bem, eu vou colocar. Tu colocou o link do Live Pix aqui no. Não, eu não coloquei porque eu não tô conectado no YouTube. Eu não consegui botar, não. Então, eu vou colocar aqui o link do Live Pix para quem quiser participar. Só um momentinho, pessoal, porque aí você vai poder participar aqui tanto no Superchat quanto no Live Pix. São doações, né, colaborações a partir de R$5. E aí você vai ter como mandar a sua mensagem, né, a sua pergunta, para que a gente possa exibir aqui na tela da nossa live tudo dentro de instantes. E aí, a gente já pode, inclusive, começar falando... a gente pode falar a respeito da questão de SAF, né, esse tema, mas eu acho que cabe uma água suja antes, porque... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa querida rede social. Deixa eu colocar aqui Atos Rildo. Cadê? Aqui. Começou anteontem, na verdade, né? Com a declaração de Bruno Rodrigues na entrevista, né, ao GE, Atos, onde ele falava, deixando muito claro que Márcio Cadarli era um pilar financeiro, né? Não, ele não deixou claro isso, na verdade, Renato. Na verdade, ele diz que existia um fundo, um pilar financeiro que saiu. Ele não disse quem, e na verdade foi perguntado para ele se era Cadar, e ele disse que não. Mas toda declaração que o Bruno Rodrigues dá em relação a Cadar, você percebe uma certa rusga, sabe? Um problema pessoal ali
ele ficou forte ali entre os dois. E ele sempre dá meio que um safanão ali em Kadar sempre que pode, sabe? Eu acho que ficou uma rusga grande aí. E ele nega, mas na verdade, o que eu quis dizer é que não era Kadar que tinha o dinheiro no bolso. Mas é óbvio, qualquer um que consiga conversar com pessoas do mercado financeiro, do mercado de staff, vai saber que o cara que está ali metido nessa jogada toda, que o cara que tem os contatos, que o cara que tem as formas de conseguir captar, esse cara é Kadar, pô. Dos que fizeram a proposta pro Santa, sempre foi Kadar esse homem da parte financeira, sabe? Agora, ele acabou criando, por causa do comportamento dele, que é um comportamento inadequado, na verdade, esse problema com o presidente, e toda vez que o presidente se refere a ele, praticamente só falta dizer que, não, ele era um zero à esquerda aqui na SAF. O que, na verdade, quando foi anunciado, foi vendido como um dos homens fortes. Mas é aquela coisa, né? Aquela questão de narrativa, né? Quando convém, é alguém importante, é alguém forte. Quando sai, passa a não ter muita importância. Mas ele não disse necessariamente que era Kadar. Pelo contrário, ele negou que Kadar fosse um forte, mas Kadar era o cara que tinha todos os contatos de conseguir esse investimento no mercado financeiro. E era que era dito desde o começo, né, Atos? Assim, era Kadar o homem do dinheiro e Vinícius o homem do futebol. Eram os dois. Assim, apesar de ter outros, sempre foi colocado ele na frente. Inclusive, eu sempre chamo. Eu já falei isso e volto a repetir. Na nota que o Santa Cruz solta no anúncio da SAF lá em janeiro, coloca o nome de Kadar em destaque e faz referência a Reag. Faz referência a Reag por Kadar ser um dos investidores da Reag. Reag é um dos maiores blocos de investimentos que existe no Brasil. Aí, pelo que Bruno deu a entender nas entrevistas recentes, ele tenta dizer ali, meio que de forma velada, que esse grupo seria a própria Reag, que esteve em um momento, mas quando foi anunciado já não estava mais. Enfim. Quando o Atos postou isso aí eu me lembrei rapidamente da onda de ódio, né, que tomou conta dos torcedores do Santa Cruz, esculhambando o Atos de tudo quanto era forma. Até eu me arretei, foi ontem ou foi hoje. Eu perguntei logo onde é que estavam os idiotas, né, que ficaram xingando o Atos durante... Acho que foi ontem, né? Nem sei. E é impressionante que um ou outro ainda aparece para fazer contestação, sabe? Ainda aparece um ou outro para dizer... A turma não tem freio não, pô. A turma continua acelerando. Não, tem não. E outra, tudo era resumido a apenas uma coisa, gente. A uma análise que existia de Atos, que foi uma análise correta, uma visão do que estava acontecendo, e bateu. Simplesmente. Não era uma página de informações, era uma análise de cenário. E tudo isso na parte que eu me referi a Vinícius Diniz, se você pegar esse post aí, Renato, botar um pouquinho mais para cima, eu tô me referindo ali a Diniz. Cadê? Mais para cima. Não, ao contrário. Assim, não. Acho que não vai achar, não. Não, acho que é dentro do post mesmo, Renato. Se tu... Peraí. Aqui? Esse daí. Quando eu falei ali que o outro que ficou é alguém complicado. Não tô conseguindo ler direito aqui, deixa eu ver. As histórias são inúmeras. Uma pior que a outra, que não ia durar muito, né? Não vai durar muito. E acabou que ele saiu, né? É impressionante quando a saída de Kadar transformou Vinícius Diniz como se fosse a última santa no altar. Né? Na verdade, quando eu buscava informação, eu via, eu recebia um feedback ali das pessoas mais positivo em relação ao Kadar do que o Diniz, tá? Mais a Kadar do que o Diniz. Por exemplo, tem uma coisa que se vende muito isso, que Diniz foi bem sucedido lá no Atlético e vendeu a participação dele. Meu irmão, procure saber direito, porra. A turma botou Diniz pra fora, porra. A turma não quis mais ele lá, o fato é esse. Sabe? Então...
Inclusive está na matéria, né? E o clima ficou insustentável entre os investidores. Porque muita gente está achando, tá E outra essa saída, a pressão do conselho, Bartolomeu Bueno, os dinossauros, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso foi entre eles. E esse é o gancho, Renato, que eu quis trazer esse assunto para a live. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, mas pode continuar, já fale. Esse é o gancho, e agora eu quero me comunicar aqui ao torcedor do Náutico, para poder que a gente reflita um pouco sobre todo aquele processo que teve na proposta do Náutico, porque isso vai se iniciar em algum momento, é inegável, vai voltar o assunto de SAF no Náutico, a gente vai passar por tudo aquilo que a gente passou, isso vai acontecer. E eu acho que tem alguns aprendizados que a gente tem que tomar como lição, tá? Quando a proposta do Náutico ela foi finalizada e os investidores saíram, tiraram a proposta, eu estava muito de saco cheio na época e eu falei muito pouco sobre isso. Mas o fato é que a conclusão tanto da proposta do Santa pelo que está acontecendo agora, porque pode ser que eles ainda se ajeitem lá, mas o que está posto agora está muito parecido com o que aconteceu com o Náutico. O Vinícius Diniz, ele sai por causa de divergências com os investidores. E talvez essa proposta do Santa ela não seja efetivada, eu acho que ainda tem uma possibilidade de ser, não sei, até agora não, eles não disseram que estão fora, eles colocaram condições que parecem ser muito duras, né? Principalmente na questão do Arruda, e eles parecem que eles não vão abrir mão, mas de qualquer forma, no Náutico aconteceu a mesma coisa, gente. Entendam isso. Foi se vendido uma narrativa onde o Conselho teria barrado a proposta de SAF do Náutico. Os mais ali em torno do Conselho até diziam assim, o Conselho salvou o Náutico. Veja, eu não vou entrar no mérito, mas não foi isso que aconteceu. A proposta do Náutico, ela sai por causa de problemas entre os investidores. Atos, mas aquela reunião, ela foi assim, foi assado, teve a gente até comentou aqui, né, Nilton Moraes, que falou de uma forma muito ríspida. Nada disso é motivo para poder... Nada justifica, né? Nem justifica, nem foi o motivo. Não foi isso. O clima eu assisti a reunião inteira. Teve pontos ali que você pode discordar? Teve. Teve alguns exageros? Teve. Mas em nenhum momento, naquela reunião, aconteceu algo que impedisse a continuação do trâmite da proposta da SAF. Nada. Inclusive, Atos, me perdoe até lhe interromper, mas eu acho que é bom, antes que alguém diga, pô, mas vocês mudaram agora o discurso de vocês? Não, na verdade não. Então, é isso que eu quero dizer. A gente não mudou e nem tá mudando em nenhum momento, porque a gente fez críticas à maneira ríspida pela qual houve a recepção aos investidores, a politicagem, né, que aconteceu em alguns momentos. Só que a gente sempre aqui falava o seguinte... a gente ficava na dúvida de como estava a proposta. Eu sempre tinha aquela dúvida de dizer o seguinte, quando as pessoas me questionavam. O que é que tu acha, Renato? Tem que aprovar ou não? Eu disse, veja, eu não sei. Eu estou em cima do muro porque eu não tive acesso à proposta. E quando ela chegou, aquela parte mais detalhada, eu lembro que a gente comentava muito de que era necessário, talvez, uma preparação maior do clube na apresentação para o conselho e dos próprios investidores na maneira que isso seria apresentado. Poderia ter alguma coisa mais robusta. E aí, quando os conselheiros fizeram as perguntas, não houve uma resposta, não houve uma nova reunião. Se ocorresse uma nova reunião com essas respostas, e aí, depois disso, o conselho vetasse, seria uma outra situação, seria um outro contexto. E aí, o André Botelho está perguntando aqui, o que tem a ver a SAF do Santa Cruz com a SAF do Náutico? A gente está falando de contextos parecidos, que é o que é o mesmo processo. Iguais, contextos iguais. É a mesma coisa, é o mesmo processo. É porque no Santa, gente, ocorreu uma espécie de inversão de etapas. Ocorreram se mudaram algumas etapas lá no Santa Cruz, mas no final tudo iria afunilar para o mesmo caminho, de apresentação do lastro financeiro, das garantias de investimento e tudo mais. Só que aí, quando chegou nessa hora que a porca torce o rabo, o problema aconteceu. Márcio Cadá saiu, que era um dos pilares financeiros, como o Atos estava dizendo, e agora um outro pilar financeiro, não tão robusto quanto era a questão do Márcio Cadá. É o pilar esportivo. É só esportivo, né? Pronto, obrigado, João. Até que era um outro pilar dessa sociedade anônima, ele sai também.
E foi uma situação que aconteceu no grupo do Náutico, quando saiu uma parte dos investidores, e aí foi necessário refazer absolutamente tudo, né? Exatamente. Sobre o Náutico, assim, os investidores, eles não ficaram confortáveis com a reunião, tá? Não, tá? Assim, o clima não foi dos melhores, não foi, talvez, um clima talvez adequado para se receber. Agora, você não desiste de um projeto desse tamanho porque você escutou um desaforinho. Todo clube do Brasil teve isso, teve ida na justiça. O processo vai acontecer, você não tem como controlar essa parte. Eu acho assim, o clima ruim houve, mas não é motivo para você desistir. É isso aí, eles desistiram por crise interna, por crise dentro dos próprios investimentos. Não é motivo e não foi o motivo, João. Não foi o motivo. Que isso fique claro para todo mundo que esteja nos ouvindo. Não foi nenhum questionamento, nenhum. Mesmo que o conselho tenha traçado uma linha em relação ao CT, jamais isso foi algo crucial para poder ter a desistência da proposta. Não foi isso que aconteceu, gente. Definitivamente não foi isso. Inclusive, os próprios investidores, tá? Eles não acreditam ao conselho o fim do consórcio Timbu. Era consórcio Timbu o nome, né? Consórcio Timbu, né? Era consórcio Timbu. O fim do consórcio Timbu. Pelo contrário, eles acreditam que as falhas aconteceu predominantemente em quem estava conduzindo toda essa captação, toda essa proposta. A consultoria que o Naldo contratou, tal, ela foi muito responsabilizada de ambas as partes, por alguns investidores e pelas pessoas do Náutico. Quando o conselho fez os questionamentos, mesmo que tenha se traçado uma linha em relação ao CT, o CT do Náutico ele não era algo suficiente para tão rapidamente os investidores tirarem a proposta. Na verdade, dentro dos próprios investidores, entre eles, tinha uma boa parte que achava que não havia necessidade de pedir para que parte do CT entrasse para dentro da SAF, como tinha na proposta. Tá? Isso nunca foi um problema para eles, uma demanda que eles... ou entra parte do CT ou a gente não faz negócio. Não. Isso foi algo que foi muito desenhado pela consultoria, pela Pluri, na figura do Fernando. E no final das contas, foi entre eles essas divergências que fizeram nem responder os questionamentos. Eu lembro que na reunião, Renato, Dr. Luiz Xavier, presidente do Conselho do Náutico, ele tentou buscar muito o debate para coisas práticas. Então estava lá tendo toda aquela discussão, pontos de vista, e Dr. Luiz sempre dizia, se referindo a alguns questionamentos, se referindo principalmente ao Conselho Fiscal. Veja, mas se tirar a questão do CT, está ok a proposta? Aí depois teve o ponto da inflação, que teria que ter uma correção da inflação. Se for corrigido pela inflação, o investimento anual, a proposta passa, ele sempre ficou buscando. E as pessoas o Conselho Fiscal ali deu uma titubeada, mas meio que disse, se esses pontos forem atendidos, eu acho que a coisa passa a andar. Então, veja, foram pontos até fáceis de resolver. Agora, lá entre eles tiveram problemas que acabou que a proposta caiu. Que no final do Santa Cruz, ainda não caiu definitivamente, mas houve um enfraquecido, até os próprios torcedores do Santa estão desacreditados. E o maior fator é problema interno entre os investidores. Não adianta ficar pegando... lá no Santa Cruz eles chamam de dinossauros, né? Aqui a gente utiliza outros nomes que, enfim, a gente chama de Coja, que na verdade nem a Coja que tinha uma opinião mais forte contra a SAF, mas algumas figuras do conselho e tal. Não foi isso que fez a proposta cair, sabe? Foi problemas internos entre os investidores. Então, nessas duas coisas, acaba se assemelhando muito a do Náutico e do Santa. E que coisa, assim... Que coisa deplorável que fizeram com Bartolomeu Bueno, né? Com o desembargador, né, cara? Não, isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso bizarro, assim, velho. Eu esperava... Um negócio meio absurdo, velho. Assim, obviamente que se fosse por qualquer assunto, não justificaria nada.
Só que Olha, crítica e numa... protesto é legítimo, né? Mas partiu para um nível muito abaixo, né? Não, foi no nível abaixo, Renato. E me surpreende o motivo que foi abaixo, tá ligado? Tipo, não foi por um motivo completamente plausível de crítica. Existir uma ala que não quer ceder o estádio. Isso não é você ser contra a SAF, é você minimamente preservar, debater. Fala, ó, 50 anos, por mais 50, o que é que muda para o investidor? Muda se ele quiser ter aquilo como garantia, né? Como garantia financeira. E, pô, você como torcedor do clube, você tem que se preocupar com isso, porque isso dá errado. E o lugar de começar é o estádio. O próprio Bartolomeu, o cara esculhambava, ele chegava, xingava também. Ó. Ele é procurador desembargador, agora eu tô esquecido. Ele é desembargador aposentado. Veja, a figura do desembargador Bartolomeu, ela sempre foi muito cultuada no Santa Cruz. Foi, verdade. As pessoas falavam com ele com um tom de respeito. De repente, isso caiu de uma forma absurda a chegar esse episódio aí do cara xingando ele. E botou na conta dele todo o passado de mais administrações do Santa Cruz. Pelo que eu saiba, ele nunca foi do executivo. Não. Ó, eu tenho uma história engraçada. Eu era estagiário da Rádio Jornal ainda, e foi uma pauta que não tinha nada a ver com futebol. Mas o cidadão era desembargador, né? E aí, quando eu entrevistei ele e tal, fiz uma entrada ao vivo, aí falei lá, estamos aqui com o desembargador e tal. E depois eu só chamava ele de Bartolomeu. Esqueci completamente, porra, o termo desembargador. Levei uma chamada, que era pra chamar ele de desembargador. Cheguei na rádio, a turma, ei, tá pensando o quê? Tem que chamar pelo termo e tudo mais. Eu, na época, estagiário, né, só ouvi e nada falei, né? Mas Renato, só para poder puxar para essa questão de lições que a gente deve aprender, não só a gente como torcedor, mas eu acho que o clube também. João falou sobre processos invertidos, isso de fato aconteceu, tá? Por exemplo, a famosa due diligence, que nada mais é nada menos do que você trocar informações internas, porque você vai fazer uma nova empresa, né? É um novo CNPJ. Então você tem que abrir as suas contas, tá? A outra parte também, você faz questionamentos, faz pedido de documentos e as partes têm que ficar comulgando ali entre elas. Essa é a tal da due diligence. No Náutico, isso foi feito antes de ser apresentada a proposta pelo Executivo. No Santa Cruz, eu já desconfiava que ela não tinha acontecido e depois veio se mostrar que não tinha, quando eles começaram a anunciar que estava acontecendo essa etapa da due diligence e agora, recentemente, ficou... O próprio presidente do Santa Cruz disse que tem algumas questões que ainda estão em aberto ainda, que ele pediu comprovações de lastro e que ainda não foi correspondido. Enfim. Mas, tirando essa questão de ter sido invertido o processo, tem uma questão aí que os dois clubes, na minha opinião, erraram. E as duas torcidas, eu acho, que acabaram não se comportando bem nisso tudo. Eu acho que a do Santa Cruz de uma maneira até um pouco mais exacerbada, porque parecia que o processo do Santa Cruz estava muito mais adiantado. Eu acho que isso colaborou a ficar a flor da pele a situação lá. Mas aqui no Náutico também se iniciava isso, tá? Que é o seguinte. Proposta de SAF, gente, é algo tão sério e é algo tão importante que não adianta. Se em algum clube isso aconteceu, eu já digo, num clube de Recife, como Santa, Náutico e Sport, não adianta só algumas pessoas tocarem essas negociações. Tem que ser todas as alas do clube. Tem que ser conselho, tem que ser oposição, tem que ser aquelas pessoas que chegam mais para colaborar. Tem que ser todo mundo. Porque para poder chegar uma proposta na mesa, ser apresentada numa reunião de conselho, meio que tem que ter um acordo de todo mundo tá num alinhamento com os pontos principais.
Não adianta ser uma surpresa. Não adianta do nada você chegar com a proposta, o executivo chega, apresenta, e aí sim é que o conselho fica sabendo do que se trata, a oposição fica sabendo do que se trata, aqueles alvirrubros que orbitam o clube, que costumam colaborar, fica sabendo do que se trata. Não adianta. Surpresa, nesses casos, só leva a divergências, só leva a mais questionamentos, até um pouco com doses ali de má vontade, por não ter participado do processo. Eu acho que isso acabou acontecendo nos dois clubes. No Santa, é só ver a reação do próprio desembargador, né, que era presidente do Conselho Fiscal e tinha que dar um parecer sobre a situação, quando se apresentou a questão do Arruda. Essa questão do Arruda, ela já poderia ter sido esclarecida há muito tempo. Um tempo desse, Renato, a mesma coisa que aconteceu agora recentemente, já tinha acontecido há uns 4 meses atrás, quando eu citei que o Arruda ia entrar para dentro da SAF. E uma parte considerável da torcida do Santa me atacou dizendo que isso não existia. E depois o discurso já era o outro, né? Tem que incluir mesmo. Exatamente, é inacreditável isso. E o próprio presidente do Santa, em uma oportunidade, foi até no Beberibe, ele já tinha falado que o Arruda ia entrar, só que a fala dele é muito truncada, sabe? Às vezes ele não fala de forma clara. Ele fala claro o que é bom. Exatamente. O que é bom é muito claro. O que é ruim é melhor rebuscar um pouquinho. Ele tem uma acelerada assim, falou, tipo, pronto. Aí as coisas não ficaram tão claras, mas dava para entender que era isso. E mesmo eu mostrando o vídeo a alguns, as pessoas não acreditavam, diziam, não vai entrar, não, a Arruda não vai entrar. E depois ficou claro que os investidores querem que o Arruda entre. E na verdade começou uma campanha da própria torcida do Santa para poder incluir. E é engraçado, porque agora eles deram uma carta para os rivais muito grande, né? Porque o Santa Cruz não tem estádio. Não, isso também é um ponto muito crítico, né? Porque virou uma questão de você diminuir o seu próprio patrimônio, né? Eu vi Tricolor dizendo que o Arruda nunca foi do Santa, é um terreno doado pela prefeitura. Isso era algo que os rivais faziam com piada. E eu vi torcedor do Santa repetindo isso. O pessoal replicando isso para tentar ganhar de toda forma, né? Exato. Também como ficar mostrando imagens do Arruda depredado, desvalorizando o próprio bem. Veja, eu acho que na questão lá do Santa existe um campo vasto que você pode fincar o pé que é SAF, porque eu acho que na questão do Santa, eu acho que não tem saída. No Náutico eu já estou quase convencido que não tem. Mas eu acho que ainda tem debate. No Santa parece que o debate está esgotado. E eu respeito isso, porque vários tricolores que eu consigo ter uma boa conversa, eles me dizem que o assunto sobre o Santa virar SAF ou não está esgotado no Santa Cruz. Respeito. Eu acho que no Náutico ainda tem um pouco de debate ainda. Mas mesmo essas pessoas que dizem que tem que virar SAF, eles entendem que tem um campo vasto de você defender o interesse do Santa Cruz. Não precisa você se colocar no lugar do investidor, ao ponto de ficar fazendo campanha, SAF com patrimônio já. Isso é um absurdo. As pessoas não entendem, mas isso é um absurdo. Como se uma proposta onde tivesse apenas uma concessão, o Arruda não fosse beneficiado com melhorias. Gente, as melhorias que iam acontecer no Arruda, elas iam acontecer de qualquer forma. O Santa cedendo o Arruda para entrar dentro da SAF ou não. Ou só sendo uma espécie de comodato, enfim, daqueles 30 anos mais 30. Independente dos dois casos, ia ter uma reforma do Arruda, ia ter melhorias, até porque ninguém consegue administrar o Santa Cruz sem provocar essas melhorias no Arruda. Tanto é que no Náutico sempre foi desse jeito, Renato. A gente chegava ao ponto de discutir sobre derrubar os aflitos e construir um estádio novo. E não tinha, nunca teve, na verdade, a condição de passar os aflitos para dentro da SAF. Isso nunca foi nem cogitado. Isso nunca foi nem cogitado. E as melhorias nos aflitos, ela sempre foi pauta. Porque não precisa, são naturezas diferentes. É como se no Santa Cruz o debate fosse assim, eu quero que o Arruda entre, porque se o Arruda ficar fora, o Santa vai virar SAF e o Arruda vai continuar do jeito que está. Não, gente. Na questão de melhorias é a mesma coisa. Agora, se os investidores colocam como condição ou entra ou não tem SAF, aí é outra história.
É outro debate. Aí você deve debater como? Você deve debater dizer o seguinte: olha, se não colocar o Arruda, não vai ter SAF. Então eu acho que é melhor colocar, mesmo sendo algo que não seja tão bom pra gente. Porque o ideal é que não entrasse. Não entrasse na parte da papelada, gente. Repito, porque na parte de melhorias e de reformas ia acontecer. Aí se você disser, não, eu entendo que era melhor que não entrasse, mas o negócio só sai se entrar. Aí tudo bem. Agora, não faça um discurso como se fosse assim. Ah, o Arruda precisa entrar porque eu quero que seja reformado. São duas coisas completamente diferentes. Mas veja, voltando ao ponto que eu estava querendo falar. Sobre como tanto o Santa quanto o Náutico ela conduziu isso errado. Isso tem que ser debatido com todas as alas do clube para que seja fechado os pontos mais críticos para que quando chegue né? o modelo, esses pontos críticos como o patrimônio, por exemplo, jamais isso pode vir aberto. Jamais. Querendo ou não, eu estou aqui criticando que a questão do Arruda foi meio que de supetão, mas no Náutico, a parte de parte do CT, João, também foi. Nem eu tinha essa informação. Nem ninguém, na verdade. Eu digo assim, nem as pessoas que estavam procurando, fazendo apuração, tinha qualquer informação sobre a possibilidade de parte do CT entrar. Todo mundo foi pego de surpresa. A surpresa nesses casos não é algo positivo. Tá? Então eu acho que quando o Náutico voltar nesse processo, isso vai acontecer, tá, gente? Enquanto a gente está conversando aqui, pode ter certeza que de forma assim muito embrionária tem alguém ali já começando uma conversa, fazendo uma proposta, sondando. Isso acontece. O Náutico vai ter agora, depois da Série C, um momento que não vai estar jogando e sempre é um momento propício para esse tipo de assunto voltar à tona. Mas a gente tem que voltar, quando a gente voltar nesse processo, nesses trâmites, a gente tem que voltar sabendo que tem que ser dialogado com toda a comunidade do Náutico. Não pode cometer o mesmo erro. Tem que definir no conselho quais são os pontos críticos. Ah, não vai entrar patrimônio nenhum, seja aflitos, seja CT. Ah, pode ser que entre, contanto que a proposta seja boa o suficiente para que entre. Pode acontecer. Ah, eu posso ceder o CT, contanto que a proposta financeira para o clube seja adequada ao Náutico estar cedendo o CT. Ou não. Ou o conselho pode definir. Pode chegar aqui com 80 bilhões, o CT não sai do nome do Náutico. Para que quando os investidores façam a proposta, seja algo que esteja muito perto de um acerto. Pelo menos nesses pontos mais críticos. E aí eu digo outra parte assim que foi muito mal conduzida, acabou sendo, por exemplo, a do Santa Cruz, querendo ou não, a proposta tinha 400 páginas. Eu tive acesso à proposta do Santa Cruz. Não consegui ler toda. Esses dias eu estava, durante uma tarde, dando uma lida em alguma matéria, mas é muita coisa, tá? Eu tive que debruçar muito para poder ler tudo. Mas estava muito mais detalhada do que a que chegou no Náutico no Conselho. A que chegou no Náutico, gente, era umas folhinhas. Contrato Então, de casa deve ser maior. nisso do Santa foi melhor. Olha que o Santa ainda tem situações que estavam em aberto. Por exemplo, a questão do CT do Santa não está muito bem definido como vai ser construído. É obrigatório que esteja dentro do CNPJ SAF? Vai estar integralizado a SAF? Essas coisas não estão muito definidas. A questão dos 100 milhões no Arruda. Como é que vai ser feito isso? Então, essas questões ainda precisava de uma evolução no contrato para poder ficar tudo muito claro. No Náutico não tinha nada. No Náutico não tinha o que ia ser feito com os aflitos. Na verdade, o que tinha era uma promessa que ainda ia buscar um investidor. Ia buscar um parceiro para a parte imobiliária. E no resto também, estava tudo muito assim, muito simples.
muito pouco detalhado. Tá no mudo, Renato. Eu falando aqui, muito raso. Muito raso, muito raso. Era um papel de bunda, para falar a verdade. Isso até me fez fazer alguns questionamentos e dizer o seguinte: porra, diziam que toda vez que mudava uma vírgula no contrato, passava mais 15 dias de lá e cá. Porra, nesse contratinho aí, de 5 folhas, tinha essa burocracia toda, que parecia que ia vir algo como chegou no Santa Cruz. Então isso nunca aconteceu. Então veja, também esse ponto tem que. Não pode deixar acontecer de novo. Quando for apresentada uma proposta, tem que ser algo robusto, algo que esclareça todos os pontos e não deixe nada em aberto, sabe? Eu acho que só assim, Renato, para poder que a gente, quando passar por esse processo novamente, a gente tenha mais êxito, sabe? Olha, se a gente não assimilar lições, tanto pelo que aconteceu com o Náutico, pelo que aconteceu com o próprio Santa Cruz, vai ser merda grande. Ficou muito claro para mim esse ponto que você citou da necessidade de dialogar com tudo quanto é setor do clube. Tem que fazer. Não dá para ficar em apenas a diretoria executiva e algum tipo de comissão. Chama conselho também, chama aquelas grandes lideranças, não para que elas tenham um papel de definir, mas dentro da política, de você também fazer com que elas se sintam pertencentes ao processo. E até porque fazem parte. Não, mas eu me refiro ao seguinte, de não direcionar uma coisa aqui e outra ali, e no final das contas isso acaba sendo um papel de fato do executivo. Eu sei, mas esse ponto que você citou é importante. Essa questão de se sentir parte não é algo assim. A gente não deve colocar isso só como ego. Porque na verdade é um Náutico, pô. O Náutico não é de quem está hoje na direção de turno, não. O Náutico é de todo mundo. Tem pessoas que acabam sendo agentes políticos, então estão mais perto do que um torcedor que esteja aqui escutando a gente, que vai para jogo, que compra camisa. Tem gente que já foi da direção do clube ou pretende ser um dia. Tem gente que tem uma participação mais de ser um colaborador, então tem uma entrada maior. Mas todo mundo, todo esse ecossistema é o Náutico. E a SAF é algo tão importante que, de alguma maneira, todo mundo tem que fazer parte. Se está faltando a um grupo, a uma ala, a uma pessoa, um pouco de querer participar do processo, que traga essa pessoa junto e coloque ela de alguma forma. Seja dando uma opinião, seja esclarecendo uma certa situação, porque é algo muito definidor, gente. SAF é para a vida toda. Não é uma negociação de uma nova fornecedora de camisa ou de uma patrocinadora, que é algo temporário, que é algo ali burocrático. A gente está aqui falando da vida do clube, pô. Então é óbvio que todo mundo tem que participar. E o peso disso não acontecer é o processo de desandar. Tem que ter uma coisa que, inclusive, a gente debatia muito aqui no TimbuCast, né, João? Tem que ter habilidade política, até mesmo nesse processo, né? Não, com certeza, assim, não existe. Depois que essa proposta foi negada e teve entrevista aí, e alguém fala, não sei exatamente quem foi, que tipo, agora serviu de aprendizado, acho que foi Becker que falou, serviu de aprendizado, agora vamos nos sentar e estudar o modelo, algo desse tipo. Assim, eu fiquei muito surpreso de não existir isso já, porque me parece que é o primeiro passo. O primeiro passo é o Náutico como instituição, o Náutico não só executivo, mas o Náutico realmente, o clube Náutico, sentar e ver, pô, o que é que a gente quer como SAF. E aí, a partir disso, fazer a estruturação para chegar a alguma proposta. Esse papai da torcida que tu estava falando, Átio, assim, é muito importante e é muito difícil ao mesmo tempo. Controlar a esperança, expectativa, é um negócio, eu acho que é um dos que mais pegam a torcida, assim, porque todo mundo, muitas pessoas acreditam que uma SAF vai ser a salvação
ou então vai ser um mecenas, vai ser uma porta rápida para o clube melhorar. E aí melhorar numa escala absurda. Acho que acontece isso muito com todo mundo, e isso faz você querer comemorar quase que qualquer coisa. Só que, assim, o que deu para entender nesse processo, o que deu para aprender, é que tem que esperar, assim que assinar o contrato e aquela proposta for realmente boa, a junção, a criação de uma SAF for muito boa, aí sim comemora. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Você viu o Santa aí com uma proposta vinculante que ninguém sabia o que era, já teve comemoração. A torcida do Náutico também O Santos teve tava isso. cantando Noites Traiçoeiras no posto, porra. Como a salvação do mas não ache, Renato, desculpa, João, não ache, Renato, que ir no Náutico ia ser diferente, não, viu? Não, vi mas algumas entenda. pessoas, na época do Náutico, perdendo a paciência e dizendo assim, foda-se, faz de qualquer jeito. Não é assim. Não. Veja, eu entendo isso. É porque, na verdade, o processo... Eu acho que isso também é consequência, Atos, do que eu falei agora há pouco, de que os processos foram invertidos no Santa Cruz. Sabe? Eles passaram a fazer toda a análise que é protocolar de uma mudança para uma SAF, depois que houve aquela assinatura da proposta. Santa Cruz comemorou nada, pô. Não tinha nem a do inteligência. Comemorou nada. E eu acho que, meu irmão, é muita irresponsabilidade, velho. Assim, você como gestor, você vê aquilo acontecendo com a torcida do seu clube. Né, foi muito iludida. Assim, foi usado como uma situação política absurda aquilo, tá? Não só política, né? Porque, veja, na época, estavam tentando deflagrar o público zero. E foi o anúncio da SAF ali, em janeiro, que fez a torcida mudar a chave, virar a chave e passar a ter uma média de público recorde a nível nacional. O Santa Cruz chegou a colocar a média de 25 mil pessoas e era potencializado pelas notícias que vinham da SAF, que estava muito adiantada. Então, veja, tem um ganho muito grande aí por parte de vários interessados. Nesse caso, é um ganho que até o Santa Cruz ganha, né? Porque o público indo é bom para o Santa, porque faz receita, consegue contratar melhores jogadores, mas a que custo? Talvez ao custo de deixar o torcedor mal informado. E ao custo de se decepcionar agora. Quando você vê que, na época, as duas figuras mais centrais da proposta do Santa era Cadá e Diniz, e hoje nenhum dos dois estão. E olha um outro ponto, que esse é um ponto muito grave. Esse é grave. A folha do Santa Cruz ultrapassa R$1 milhão, gente. E veja, nesse ponto, é preciso, eu não vou dizer enaltecer, mas destacar a responsabilidade em relação ao Náutico de não ter entrado nessa onda. Porque eu acredito que o pessoal lá no Santa Cruz estava tão confiante que esse processo daria certo, que meteram o louco na folha, cara. E agora tá com o salário atrasado. Veja, o Náutico ele também tá sem grana, teve erro de planejamento e tudo mais, mas uma coisa a gente pode dizer, pelo menos na minha convicção, não se deu em nenhum ponto a SAF. Em nenhum momento isso se atribuiu à questão da SAF. Inclusive, porque eu lembro muito bem que isso era algo que era muito falado, que o Náutico ele é um clube associativo até o dia que se assinar e que a SAF assumir. Então não adianta você querer contar com o ovo na galinha ainda, velho. E aparentemente isso aconteceu lá. Meu irmão, isso é muito perigoso. E assim, falando abertamente, eu não tô falando aqui do lado torcedor, tirador de onda, não. Eu tô falando aqui como analista, como João, Atos, enfim. O risco que o Santa Cruz está correndo hoje, porque aparentemente está num teto técnico, somado a uma crise política severa, né, clube-torcida, e a uma crise financeira, meu amigo, é uma fórmula perfeita para ruir, cara. Por isso que Bruno Rodrigues ele tá bastante preocupado, porque público zero é a faca no coração do Santa. A única maneira que o Santa tem de conseguir se financiar minimamente para conseguir honrar os seus compromissos é com a renda, pô. O Santa Cruz estava botando jogos seguidos de 30 mil pessoas, pô.
Eu não sei ali a condição de uma receita do Arruda. O Arruda tem um custo muito alto, né, para poder abrir. Tem a parte de custeio ali do jogo, do borderô, é muito alto, mas mesmo assim, pô, é óbvio que dava dinheiro. E é o que sustentava. Aí, eu vou me colocar no lugar de Bruno aqui agora. Se a questão da SAF é incerta, que entre dinheiro esse ano, qual é a única fonte que eu tenho de renda? É o meu estádio tá botando 30 mil pessoas todo jogo. Aí, do nada, se deflagra uma campanha de público zero, meu amigo, assim, é a fome com a vontade de comer para as coisas darem errado. Em que pese o sentimento do torcedor que está cansado e tem o direito de fazer aquilo ou tal. Olha, tem várias formas de você protestar, de você mostrar insatisfação. Mas essa do público zero, assim, foi o que de pior podia acontecer em relação ao Santa Cruz. O Gustavo aqui, ele tá dizendo, isso é brincadeira, né? Vocês foram um dos maiores apoiadores dessa SAF. Não, de SAF tem que ser, né? Se for de SAF, é. Veja. Olha, Chapa tem um discurso. Atos não. Chapa apoia Atos toda a não. SAF. Só que, veja, o Timbucast tem muita cabeça, viu? Cada um tem uma visão. Inclusive, Atos, quando estava rolando, a galera estava preocupada, porque Atos nunca falava apoiando nada. Atos sempre teve uma visão muito, muito centrada, trazia muitos pontos até contra, assim, que tinha que analisar, que tinha que ver. E a galera, inclusive, no chat ficava meio puta com Atos em relação a isso. Mas mesmo assim, João, mesmo outras pessoas, aqui no Timbucast nunca houve propaganda dessa proposta de SAF que o Náutico recebeu. Pô. Isso aí é porque, veja, a audiência está com 400 dispositivos conectados, então uma pessoa que já não gosta da gente e tal, vai colocar essas pilérias assim no chat, mas para poder provocar mesmo, é um mal entendimento, faz parte. Eu nem responderia. Ó, o pessoal que tá mandando mensagem aqui no Superchat e no Live Pix, tá, a partir de R$5 está concorrendo a 2 vouchers de R$200 em compras cada um deles na Timbu Shop, tá? A gente vai fazer esse sorteio no final da live de hoje. Você que pode mandar sua mensagem, participar aqui com a gente. Eu vou ler algumas mensagens agora. Antes teve a do Rafael Harap, né, meu amigo Rafael Harap, perguntando se a biometria ela não afastou o público. Há uma estimativa de que em primeiro momento ocorra assim uma queda em média, mas uma coisa relativamente sutil. Não é uma coisa absolutamente significativa, não. Não, eu acho que não é sutil, não. É bem relevante, tá, Renato? Eu acho que ele tá perguntando em relação ao Santa Cruz, que ele tava falando sobre isso. Eu pensava que você estava falando do Náutico. Mas no Náutico também é bem relevante, assim. Mas eu acho que no Náutico não chega tanto, não. Eu acho que chega. Não adianta minimizar, não. Veja, o Santa Cruz... Coisa de 10, 20%. Eu acho que é mais. É porque vai depender de alguns fatores. Eu acho que se o Náutico embicar para ter um público bom no jogo decisivo, é que a gente vai sentir mais. Mas enfim, lá no Santa Cruz a média vem de 30 mil. O público diminuiu com a questão da biometria. Mas chegou a dar público, eu acho que com biometria chegou a dar 16 mil no Arruda. Aí depois, logo em seguida, teve um jogo de 14 ou foi 13, uma coisa assim. Esse último jogo agora de 8 foi resultado da campanha do público zero. Aí juntou vários elementos. A biometria, juntou o desespero do torcedor com as notícias que estão saindo e parte a campanha do público zero. Então, 8 mil, para quem estava botando 30, não tem biometria certa, meu amigo. E, meu irmão, assim, tudo que você coloca de expectativa, se der errado, sai, né? Assim, e sai em forma de revolta. Então, aquilo que a gente comentou da torcida comemorar... Plantou lá atrás e colheu, né? Plantou, agora colha. Você, teve responsável por isso. A forma que foi noticiado, a forma que foi colocada, a não vontade de explicar de muitas pessoas também, plantou uma expectativa. A expectativa não foi colhida, vem a frustração. E a frustração se traduz agora com um público de 8 mil, quando o clube mais precisa de dinheiro. E tem um ponto ainda, João, que é o seguinte: o pessoal passou um tempão quando a SAF Náutico foi frustrada. Veja, a SAF do Santa pode sair, tá? Ninguém aqui tá dizendo que
não vai para frente, tudo. Só que o processo travou e atrasou completamente o plano que o próprio clube tinha, não à toa, tá com uma folha dessas, que a gente sabe como é que tá. Então, assim, o pessoal do Santa ficou a todo momento, e Cafu, e como houve um atraso no processo deles, tá perigando não subir de divisão, velho. E aí o bicho vai pegar lá. E a proposta, Renato, é outra confusão que as pessoas fazem. Porque fica parecendo que SAF é algo feito dentro do clube para o clube. Então, só basta você querer e ter competência que você vai virar SAF. Gente, é uma relação com outra pessoa, com interessados. A SAF, o Náutico recebeu uma proposta de SAF. E ela não se concretizou, ela caiu dentro dos trâmites. O Santa Cruz agora recebeu uma proposta de SAF. Não pode ficar tratando como se fosse não acertou essa, não vai acertar mais nunca. Tudo bem, tem a questão da pressa por motivos como esse que você colocou agora, a questão de salários, expectativa que se criou, então já se fez um planejamento dentro de uma perspectiva. Mas o clube é centenário, pô. Não adianta você achar que uma proposta de SAF é o fracasso da SAF do clube. Tanto é que Bruno Rodrigues agora vem dizendo no do Santa que o Santa vai virar SAF. Acaba até colaborando com o que João está criticando sobre não ser claro nas suas declarações. Quando ele diz isso, ele não está querendo dizer que vai ser essa. Ele está querendo dizer que vai ser um dia. Mas nesse momento você falar isso acaba confundindo o torcedor porque acha que a SAF só é essa proposta que está na mesa. Na verdade, não. Se essa proposta não andar, o Santa vai reiniciar o processo, vai receber outras propostas. Além desse desabafo de Atos também... Renato, deixa eu te interromper aqui, só para dizer aqui que o Gustavo diz, Atos, eu gosto do podcast. Tudo bem, Gustavo. Então vou retirar o que eu disse. Porque de vez em quando acontece o que eu citei. Vou retirar o que eu disse. Então, Gustavo, você não teve uma leitura adequada da nossa cobertura. Primeiro que é algo muito difícil de você cobrir. Porque é algo que mexe com o emocional. Cada um aqui também é torcedor do Náutico, que tem seus anseios. Então, não é algo frio, não é algo isento. Tá? A cobertura se mistura, às vezes, com o fato da gente ser torcedor. O próprio desejo, né? Quando eu falei de expectativa, eu estava falando de mim também. Eu falo torcida, quando eu falo torcida, eu me coloco, obviamente, no meio, tá? Teve um momento, antes do Náutico receber a proposta de fato, que eu fazia um acompanhamento no Twitter, por exemplo, que eu fazia muitas brincadeiras, fazia muitos memes em relação a gente vai receber uma proposta e a gente vai ficar milionário. Fazia umas brincadeiras em relação a isso. Teve um momento que eu parei, quando o assunto começou a ganhar corpo, eu encerrei para poder não haver uma confusão também na questão das opiniões. Tu tá a favor da SAF ou não tá? Tu tá a favor dessa proposta ou não tá? O fato é que na torcida existe um posicionamento mais forte que o Náutico tem que vir na SAF. Agora, por parte do Timbucast, no que a gente cobriu aqui, nunca foi em relação a que a proposta que a gente recebeu, a gente teria que aceitar de qualquer jeito. Da minha parte, eu garanto que não, e eu acompanhei os meninos aqui, não também. Vi muita opinião de que tem que virar SAF. Cláudio era muito decisivo, dizendo que tinha que virar SAF sim. Renato também na mesma linha. Mas não é essa a proposta. Até porque parte dessa proposta a gente nem estava sabendo. Até hoje a gente não ficou. A gente acabou de criticar que foi entregue lá no Conselho do Náutico umas folhinhas. 90% do todo não estava naquelas folhas. Então como é que a gente vai ser a favor ou Deus o livre fazer campanha? Já digo de antemão. Nunca farei campanha por proposta de SAF nenhuma. Proposta de SAF, ela tem que ser aprovada por si só. Se uma proposta de SAF precisar que o Timbucast ou Atos Rildo precise propagandear ela para que ela passe, é porque ela é ruim. É porque ela é ruim.
Proposta de SAF, na verdade, ela tem que ser esmiuçada. Ela tem que ser debatida. Ela tem que ser questionada. E vencer o trâmite. Não é ficar com medo de um conselheiro ou outro e ela cair, não, de madura, não. Como essa última proposta aconteceu. Ela tem que ser forte o suficiente para ela vencer as etapas, vencer o trâmite, vencer os questionamentos do torcedor, dos conselheiros, dos dirigentes. E assim a gente vira SAF. Até para que quando a gente vire, independente de você se tinha opinião a favor ou contra, seja algo que todo mundo dê as mãos e vá com o clube SAF pro resto da vida. Porque dando certo ou dando errado, tá todo mundo no mesmo barco. Eu digo isso para que amanhã, Renato, quando apareça uma proposta e depois ela se concretize, e no futuro, quando não. Porque não precisa nem dar errado, tá? Para poder vir esses questionamentos. Basta perder um jogo. Perder um jogo na Ilha do Retiro já vai ter gente dizendo assim: a SAF não deu certo e o culpado é fulano de tal. Gente, se a proposta vencer o trâmite, é todo mundo de mão dada no mesmo barco. Não adianta apontar para um e para outro dizendo que foi responsável por vir a SAF. Como também não adianta, se der certo, se ganhar o Libertadores, dizer que foi o pai. Ah, eu fui o pai da SAF. A SAF só foi aprovada porque eu votei a favor, porque eu discursei a favor, porque eu ajudei a aprovar. Nada disso. Aprovando ou desaprovando, foi todo mundo. É a mesma coisa quando elege um presidente. Apesar de com as pessoas gostarem de esfregar na cara que eu votei em fulano, você que votou em ciclano, a responsabilidade é sua. Independente, olha, se eu votei em um, se eu votei em outro, se eu votei em branco, ou se eu não fui nem votar, a partir do momento que alguém se elege, é todo mundo no mesmo barco mesmo. Eu não posso pegar fulano que votou e dizer, o responsável pelo Náutico tá na merda na mão desse presidente é teu que votou nele. O cara ganhou um processo eleitoral, meu amigo. Quem votou a favor, quem votou contra, quem não foi votar, ou quem não tem nem direito a voto, tá todo mundo no mesmo barco. A responsabilidade é de todo mundo. Foi assim quando o Náutico foi para a Arena. Foi assim, é assim em cada eleição e vai ser assim quando a gente votar a SAF. Não tentem pegar ninguém para Cristo para poder botar a responsabilidade. A responsabilidade é de todo mundo. A gente tem um estatuto e a gente tem um trâmite. Se a proposta vencer o trâmite e atender o estatuto, é a nossa nova realidade, velho. É todo mundo de mão dada no mesmo barco. Quer completar algo, João? Não, só para falar, Atos, assim, que é importante realmente, até para os investidores, até para a própria SAF, vencer todos os processos, porque essa SAF ele precisa se manter em pé. Obviamente que vai ser algo mais fechado, não vai ser um modelo associativo, mas a SAF vai estar incluída no meio alvirrubro. As pessoas que têm influência talvez não tenham mais influência dentro do clube, mas continuam tendo influência nos arredores. O Náutico vai continuar sendo feito por pessoas. Vai ser uma SAF, o modelo vai ser diferente, mas a influência ali, por mais que seja menor, continua. Então os investidores eles vão precisar se provar realmente para que eles consigam manter a SAF em pé, consigam tocar o processo. Então, assim, é muito importante todas as etapas aí. Continuo sendo completamente crítico e avesso à postura que algumas pessoas tiveram do processo. Não cabe. Tem que ser tratado com seriedade, com o decoro que o cargo de conselheiro precisa, que muitas pessoas não tiveram o mínimo, mas a proposta precisa vencer e, infelizmente, vai precisar vencer até essas pessoas.